Nós vivemos no Brasil, país do carnaval, do samba, do funk, país da imoralidade, onde uma mulher que dança com fio dental, rebolando com os seios à mostra, se torna o ídolo da juventude, das meninas, dos rapazes, da nossa sociedade. E a gente vive nessa sociedade que é tão imersa na devassidão que as pessoas simplesmente não conseguem conceber a ideia de viver de uma forma diferente. Isso se tornou tão normal, tão comum, que as pessoas perderam completamente a ideia do que é permitido, do que é bom, do que é ético, do que é moral. Então, se você vive num ambiente em que todo mundo em que é normal trair o marido, em que é normal trair a esposa, aquilo já não fere mais a sua consciência, entendeu? Porque se você não tem uma consciência formada para ser uma pessoa digna, para ser uma pessoa honrada, para fazer isso porque é bom, porque é o certo, você vê todo mundo fazendo e você imita aquele comportamento. Ainda que você saiba no fundo que aquilo é errado, porque a nossa consciência ela grita, mas você não tem fortaleza o suficiente, aquilo não é errado o suficiente para você se manter fiel, porque na verdade você não é fiel a nada. As pessoas julgam a religião porque elas dizem que a religião aprisiona, que a religião tira sua liberdade, que a religião trata os diferentes com perversidade, com segregação. Mas a verdade é que a religião, ela te dá um norte de consciência moral. Porque se nós perdemos esse norte, se nós perdemos esse guia, nós ficamos à deriva, nós ficamos perdidos. Então, a gente fica sem saber o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado, sem a religião, sem a ética, sem a moral, é o nosso senso comum, é o senso comum da comunidade. E qual é o senso comum da nossa comunidade, da nossa sociedade? É que você pode fazer tudo desde que isso te deixe feliz, desde que isso te dê prazer. Você não precisa se manter fiel a nada. Você não precisa se manter fiel às suas promessas. Você não precisa se manter fiel à sua palavra dada. Porque isso é insignificante. Por que você vai se manter fiel se isso te deixa infeliz? Você pode romper com tudo isso e viver a sua felicidade, viver os seus prazeres e viver da forma que você achar melhor e viver da forma que você se sentir mais livre. Então, nesse conceito de mundo, a gente pode tudo. A gente não precisa respeitar o espaço do outro. A gente não precisa ser forte o suficiente para manter os nossos desejos sob controle. A gente não precisa ser prudente diante de uma situação que é difícil, que é desconfortável. A gente não precisa escolher o caminho mais difícil. Por quê? Porque a gente pode ir pelo caminho mais fácil e nada vai acontecer. É o que dizem, não é? Você pode fazer o que você quiser, não tem consequência alguma. Seja livre, seja feliz. Faça tudo o que o seu coração desejar. E nos disseram que nós seríamos mais felizes se nós fôssemos mais livres, se nós pudéssemos simplesmente curtir a vida, se nós pudéssemos simplesmente viver os nossos prazeres da forma que nós acharmos mais confortável. Só que aí nós vivemos numa sociedade em que todo mundo é angustiado, em que todo mundo usa máscaras para esconder o seu verdadeiro eu, em que todo mundo se esconde atrás de uma capa de bonzinho, de bom cidadão, de bom marido, de boa esposa, e tá todo mundo fazendo
tempo todo. Aí as pessoas acham que eu posso fazer o que eu quiser, mas na hora que a merda cai no ventilador, as pessoas se afugentam, se escondem e não... Elas não querem viver as consequências daquilo que elas fizeram. Só que quanto mais elas se escondem, mais angustiadas elas se tornam, mais oprimidas pelos seus pecados elas são. Fui à missa e no final do dia eu estava refletindo sobre a minha trajetória cristã. E eu gosto muito de pensar, por exemplo, as pessoas costumam criticar a Igreja Católica por conta da idolatria, né? Dizem que a Igreja Católica é uma igreja idólatra, que idolatra santos, que idolatra Maria, e então, por isso que a Igreja Católica está condenada. Eu não acho que o pior problema seja esse, porque é um problema muito fácil de ser resolvido. Se você for numa missa uma única vez e prestar atenção em todo o rito, você consegue perceber que ali não tem idolatria. Você pode ouvir uma veneração, uma admiração pela vida dos santos, pela vida de Maria, mas você não vê idolatria. E esse é um argumento muito fácil de ser quebrado. Mas existe um outro argumento que às vezes nem é falado, mas ele é percebido por todas as pessoas, que é o mau testemunho que as pessoas que se dizem católicas, porque às vezes nem são, nem sabem nada, nem vivem nada da Igreja Católica, mas elas se dizem católicas, só que elas dão um mau testemunho. Então, uma pessoa que deseja buscar a Deus, que em algum momento ela sentiu aquela necessidade de ter mais intimidade com Deus, ela não vai buscar uma igreja católica para viver essa intimidade com Deus, porque ela percebe no fundo que para isso acontecer é preciso mudar de vida, é preciso viver uma vida mais pura, mais santa, mais reta. E ela não vê isso na comunidade católica. O que ela vê é um monte de gente indo para a igreja, rezando o terço, postando fotinha de leitura da Bíblia. Mas essa mesma pessoa, ela não dá um bom testemunho. Ela é a pessoa que fala mentiras sobre os outros, que é invejosa, que é reclamona, que é displicente. É aquela pessoa que trai o cônjuge, que tem relações sexuais fora do casamento, com o namorado, com o ficante. É aquela pessoa que comete uma série de pecados e ela nem tenta esconder isso da sociedade, porque já virou normal, já virou comum. Ninguém vai me julgar pelo que eu fiz, porque todo mundo tá fazendo. E aí acaba que quando você vai buscar um Deus que é justo, que é reto, que é puro, você não acha que você vai encontrar ele lá na igreja, porque as pessoas que estão lá não estão encontrando, as pessoas que estão lá estão vivendo a vida adoidadas, não estão
não estão buscando isso, não estão buscando. E quando você quer buscar, você não quer se juntar com aqueles que não estão buscando, você quer se juntar com aqueles que buscam. É aquela questão da ambientação. O seu ambiente, as pessoas que você convive, ela vai interferir na sua vida. Então, um grande problema do nosso país é essa imoralidade exacerbada que já se tornou comum. Sabe, os pais não estão nem aí se a filha vai dormir na casa do namorado. Os pais não estão nem aí se o filho está vendo pornografia, se está se masturbando. É normal, às vezes aconselhável. A mãe pega a jovenzinha de 15 anos e leva no ginecologista para ele passar o anticoncepcional, para o filho compra a camisinha para o rapazinho de 14 anos para ele não engravidar a mocinha. Então, aquele trabalho de moral, de pureza, de castidade que era para a igreja estar fazendo, ensinando os pais a fazerem isso com os seus filhos, a ensinarem esses princípios para os seus filhos, a igreja não está fazendo. Então, quem é que está educando as crianças de hoje? Os pais, que só ouvem música pervertida, música imoral, música devassa, música... Gente, é um nível de sexualização que é deplorável. É deplorável. Aí tem as músicas que os pais escutam. Tem a mãe que troca de namorado, a mãe solteira divorciada, que troca de namorado a cada mês e leva o namorado para casa, e o filho, a filha estão lá dentro de casa, ouvindo, presenciando, percebendo coisas que eles não deveriam sequer pensar, sequer imaginar. E eles estão lá convivendo com aquelas coisas, sendo abusados sexualmente. As crianças estão no TikTok, no YouTube, com acesso livre à internet. Então elas podem ver o que elas quiserem, elas podem escutar o que elas quiserem, elas podem conversar com pessoas que elas nunca conheceram, que são às vezes abusadores em potencial. E é isso. Assim, castidade, pureza, virtude, pudor, essas coisas estão enterradas abaixo de 7 palmos no Brasil. Ninguém tá nem aí. É coisa de gente velha. E é dos nossos pais, que já estão lá com os seus quase 60 anos. Isso já vem acontecendo. Assim, o Brasil vive uma devassidão total. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, se haverá fé, se ainda haverá fé no mundo, né? E do jeito que as coisas estão, é difícil você tentar é difícil você se manter fiel quando tudo ao seu redor te estimula a viver no pecado. Quando tudo ao seu redor te diz que nada disso vale a pena, que você precisa viver a sua vida porque ela vai acabar, ela passa rápido, e você precisa ter a maior quantidade de prazeres que o mundo possa oferecer enquanto você puder. A minha tentativa aqui, dentro
dentro da escola é te fazer refletir um pouco sobre a sua vida, se você está vivendo uma vida que vale a pena ou se você está só imitando o comportamento do mundo, se você está tentando buscar as virtudes necessárias para ser uma pessoa honrada, digna, justa. Eu não digo perfeita, porque não existe perfeição nesta terra, mas existe um caminho a ser trilhado. E existem coisas que são óbvias, ou que deveriam ser óbvias, que são imorais por natureza. Hoje em dia as pessoas acham que não matar já é o suficiente. Eu acho que é não matar e roubar. Assim, os únicos pecados que você não pode cometer, porque aí você seria uma pessoa má, é matar e roubar. Mas todo o resto você é livre. Você pode fazer o que você quiser. A consciência às vezes nem pesa mais. Porque é aquela história do... Se não houvessem as leis, todo mundo seria criminoso, porque são as leis que impedem as pessoas de manifestarem a sua natureza ruim. Então, quando não há leis sobre pecados morais, todo mundo pode fazer, porque afinal de contas não tem lei, não tem nada que me restrinja. Deus me ama ou Deus não existe, sabe? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão divididas exatamente nessas duas turmas. Tem o pessoal do Deus me ama e eu posso fazer o que eu quiser e ele vai continuar me amando e ele vai continuar me salvando e ele vai continuar me honrando. Eu posso ser o traste que for, mas Deus me ama e nada vai acontecer. E tem o pessoal do Deus não existe. Então eu vou viver a minha vida do jeito que eu achar melhor, do jeito que me satisfazer, do jeito que eu achar que é melhor para mim, independente se eu vou machucar outra pessoa, se eu vou desrespeitar, se eu vou humilhar. Tudo o que importa é a minha vida, o meu prazer, a minha felicidade, a minha satisfação. Então, eu gostaria muito de ver uma sociedade mais, não vou dizer justa, mas decente, sabe? Em que as pessoas se respeitassem, em que as pessoas cumprissem com a sua palavra, em que as pessoas tivessem honra e dignidade para fazer o certo, independente do ambiente em que elas estão, sabe? Ainda que ela for desagradar pai, mãe, marido, esposa, filhos, mas eu vou fazer isso porque é o certo. Eu vou fazer isso porque outra coisa é errada. E a minha consciência grita que se eu não fizer o certo, a minha consciência pesa. Tem um filme que eu gosto muito, que eu gostei muito de assistir ele. Ele é bem lento, a fotografia é maravilhosa, mas ele é um filme lento, com poucas conversas, mas ele é um filme que ele fala sobre a força moral de um homem que se recusou a lutar pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo,
E esse homem, ele era um desertor, ele foi preso, foi condenado à morte, mas ele não desistiu, ele não se rendeu. Todos ao redor, e o filme mostra ele sendo, a família sendo excluída, a família sendo criticada, sendo zombada pelos vizinhos, pelas pessoas que moravam na cidade, mas eles não se renderam. Ele tinha aquela consciência de que isso é errado e eu vou me manter fiel àquilo que eu acredito. E o nome do filme é A Vida Oculta. Um filme lindo, mas não é para qualquer um. Ele é um filme bem parado, assim, não é um filme com muita ação. Ele é um filme bem parado, mas é lindo ver a força da família, ver a força de um homem que crê em Deus, ver a força de um homem que não se rende, ver a força de um homem que se mantém fiel à sua palavra e ao que acredita. E é isso que eu quero para vocês, mulheres que estão aqui na comunidade, que vocês aprendam a ser fiéis àquilo que vocês acreditam, que vocês acreditem naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que é justo. Eu quero que vocês tenham a noção de que esse mundo não tem nada para dar para vocês, de que tudo isso que as pessoas ao teu redor estão vivendo, e as pessoas estão todas usando máscaras de felicidade, mas por dentro elas estão sofrendo, angustiadas, amarguradas. Não quero que você use máscaras para esconder os seus pecados, as suas mazelas, as suas infidelidades. Eu quero que você seja compromissada com a verdade, que ame a verdade e que você viva uma vida reta e pura e dê um bom testemunho do que Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher que o ama, que o teme e que deseja ser fiel à sua palavra. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos vemos na próxima semana.